Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcão aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terminologia radiográfica. Pretendo ser breve para não ser pesado e exaustivo para vocês. Vamos lá. Terminologia radiográfica vai referir ao estudo do posicionamento para demonstrar radiograficamente ou visualizar as partes específicas do corpo nos filmes. É aqui que a gente aprende PA, AP, perfil, oblíqua. Isso é muito importante. Então vamos avançando. Primeiro a gente tem que entender o que é uma radiografia. Aqui nós temos uma definição. Mas para a gente resumir, o que é uma radiografia? Nada mais é do que uma imagem produzida pela ação dos raios-x de uma parte anatômica do meu paciente, de uma região anatômica. Isso é uma radiografia, imagem produzida pela ação dos raios-x. Esse termo vem do grego radio, de radiação, grafia, escrita ou imagem. Então é uma imagem produzida pela ação dos raios-x. De quê? Da anatomia do paciente, como está escrito aqui, da região anatômica do paciente. O que é radiografar? É o ato de produzir uma radiografia. Radiografia versus filme de raio-x. O que significa dizer isso, professor? Muito tranquilo, muito simples. A radiografia é imagem. É um filme radiográfico, onde nós temos ali uma anatomia, um tórax, um crânio, seja lá o que for. Filme de raio-x refere-se apenas à parte física do material. Ou seja, uma película virgem, uma película que não foi utilizada, uma película que foi sensibilizada pela ação da luz, sem a imagem, obviamente, anatômica. Então é importante a gente ter essas noções. Seguindo, nós vamos falar aqui de imagem radiográfica. As imagens radiográficas podem ser obtidas, vistas e armazenadas como cópias físicas, radiografia convencional, ou como imagens digitais, radiografia digital, que pode ser manipuladas, ou seja, eu posso alterar os tons de cinza, vistas e armazenadas digitalmente. O exame radiográfico, ele vai obedecer, o exame radiográfico, o procedimento radiográfico, ele obedece esses cinco tópicos. Eu quero conversar com vocês. Posicionamento da parte do corpo e alinhamento do raio central. Posicionamento da parte do corpo é o que o técnico está realizando aqui, nessa imagem. Ele está posicionando aqui o tórax da paciente, percebe que ele está fazendo a ação ali correta com o braço e com os ombros, e alinhamento do raio central. Ou seja, é a função do técnico colocar o raio central na anatomia correlata aqui do tórax, que no caso aqui vai ser em T7. Seleção de medidas de proteção contra a radiação é dever do técnico selecionar ali a blindagem, por exemplo, isso se não atrapalhar o exame. Não adianta nada eu fazer um raio-x de tórax e botar um protetor de tireoide. O protetor de tireoide ele vai, obviamente, obscurecer, ficar sobre os ápices pulmonares. Então, é importante as medidas de proteção radiológica? Muito importante, desde que elas não obscureçam, atrapalhem a anatomia de interesse. Você como técnico, número 3, seleção dos fatores de exposição, ou seja, KV, MAS, foco fino, foco grosso. Instrução para respiração, respira bem fundo e prende, solta. E, obviamente, revelação do filme, processamento. O processamento a gente bem sabe que ele pode ser manual, pode ser automático ou pode ser digital. Vamos avançando aqui. Eu quero me ater a essas duas palavras aqui. Não confundir os seguintes termos: posição versus incidência. Os alunos fazem uma confusão aqui, mas é bem tranquilo. O que é posição? Termo usado para indicar a posição física geral do paciente. Decúbito ventral, decúbito dorsal, posição ortostática. Professor, então vamos lá. Posição do paciente é a relação do paciente com o receptor de imagem, com a mesa ou com o book mural.
Então, por exemplo, a gente vai falar sobre decúbito dorsal. DD aqui significa decúbito dorsal. Imagine uma mesa. O paciente está deitado na mesa de barriga para cima. Qual é a posição que esse paciente está? Decúbito dorsal, porque ele está com o dorso, tá? Ele está com as partes das costas sobre a mesa. E assim, decúbito ventral. O paciente está deitado de barriga para baixo. Por que decúbito ventral? Porque ele está deitado com o ventre, com a parte anterior sobre a mesa. A posição ortostática é a posição em pé. Então a gente não pode confundir esses termos. E o que significa incidência? Incidência nada mais é a gente estar sabendo aonde o raio entra, aonde o raio sai. E aí nascem os termos AP, PA. Ou seja, se o raio entra na região anterior do corpo e sai na região posterior, nós temos um AP. E assim vice-versa. Se ele entra num lado e sai no outro, a gente tem os termos látero-lateral. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso, um pouquinho aqui mais para baixo. Efeito de inclinação anódica. Muito simples. Tá, aqui é importante a gente saber. A gente pode simplesmente resumir todo esse texto aqui na seguinte frase: a intensidade da radiação emitida pela extremidade do cátodo é mais intensa do que aquela emitida pela extremidade do anodo. Isso é efeito de inclinação anódica. Como eu utilizo isso na prática, professor? A parte mais espessa. Então vamos imaginar aqui o braço, o húmero. Quem é a porção mais espessa? Ombro ou cotovelo? Claro que é o ombro. Logo, o ombro vai ficar para o lado do cátodo e o cotovelo para o lado do anodo. Vamos pensar aqui na coxa. Quem é a porção mais espessa? A porção superior. A porção aqui da parte glútea. Quem é a porção menos espessa? Joelhinho. Então o joelho fica para o anodo e aqui a região da pelve, do quadril, vai ficar para o lado do cátodo. Então é isso que você precisa saber. A parte mais espessa para o lado do cátodo, porque os raios que saem do lado do cátodo, eles têm mais energia, mais poder de penetração. Isso aqui é muito importante, a gente falar sobre posição anatômica. O que é a posição anatômica? A posição padrão para evitar termos diferenciados na anatomia, em posicionamento, entre outros assuntos. Muito simples, posição bípede, ou seja, em pé. Tronco ereto. Posição bípede, tronco ereto. Face voltado para o horizonte, para frente. Membros superiores estendidos aqui ao longo do tronco, com as palmas das mãos voltados para frente. E o dorso, que é essa região aqui, para trás. Pés levemente unidos ou afastados, com as pontas dos dedos voltados para frente. Então, através da posição anatômica, eu defino aquilo que é anterior ou ventral, como vocês podem observar aqui no bonequinho, tá? Deixa eu descer só um pouquinho aqui a linha, só para a gente conseguir. Ó, anterior ou ventral, posterior dorsal. Superior cranial, inferior ou podal. Lateral direito, lateral esquerdo. Ok? Então a posição anatômica é para que o profissional possa delimitar os planos. Plano anterior, plano posterior, superior, inferior. Então vamos lá. Planos corpóreos são frequentemente relacionados aos planos imaginários que passam através do corpo, que é um plano superfície em linha reta que une dois pontos. Então, vamos lá. Plano sagital. O que é o plano sagital? Qualquer plano longitudinal que vai dividir o corpo em direita e esquerda. Na realidade, o plano sagital é qualquer plano que vai dividir qualquer estrutura anatômica em direita e esquerda. Beleza? Isso aí tem que estar no coração. Plano coronal é qualquer plano longitudinal que divide o corpo ou qualquer estrutura anatômica em anterior e posterior. Eu já quero passar aqui, antes de falar do médio coronal, o plano axial. É qualquer plano que atravessa o corpo em ângulo reto, dividindo o corpo em superior e inferior, como vocês podem observar aí no bonequinho. Agora dá uma olhadinha aqui no plano médio coronal, também chamado
médio coronal, né? É o plano que divide em parte anterior